Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui. Hoje com um trio aqui para lutar por vocês. É sempre um prazer estar do lado desses dois guerreiros, desses dois amigos aqui. E já tá virando uma praxe toda quinta-feira a gente bater esse papo aqui com vocês, falar da luta, falar de tudo que a gente está fazendo. Hoje, previsão de votação importante, tá? Um pleito que os aposentados estão solicitando, nós vamos trazer aqui para vocês atualizações, nós vamos trazer aqui o resultado do trabalho, nós vamos falar de muita coisa importante para vocês. Então eu queria que todos vocês sintam-se abraçados. No início da live eu costumo pedir a vocês, e vou pedir novamente, a bênção para que a gente possa ter uma live abençoada, uma live que a gente saia daqui mais rico, mais produtivo mentalmente, mais produtivo emocionalmente, mais rico de empatia ao próximo. Então é isso que eu tenho para solicitar para vocês. Vamos dar a palavra primeiro para o convidado, né? Milton Antunes, delegado Antônio Furtado, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. O senhor consegue nos ouvir, deputado? Consigo ouvir. Na verdade, eu achei que o Milton falaria na minha frente, por isso que eu fiquei em silêncio. Meus amigos, olha, eu quero primeiro dizer que de nós três eu sou o único mascarado, mas não mascarado no caráter, mascarado apenas no sentido de ter os cuidados para prevenir a ocorrência da Covid-19. Como eu sempre explico, eu tenho aqui comigo cerca de 6 assessores no meu gabinete e nós buscamos utilizar a máscara apenas para que não haja uma disseminação de casos de Covid. Eu quero, mais uma vez, agradecer a todos, ao Milton, ao doutor Sandro, ao Edu, à Rita, todos que estão aí fazendo os seus comentários e já aprenderam a nos assistir e sabem que quando a gente se reúne, sempre é por uma das lutas mais importantes e gloriosas que pode existir, pela concessão de direitos, especialmente a aposentados e pensionistas. Eu acho muito triste pensar que o aposentado e pensionista ele é um fardo, porque ele não é. Ele merece receber o seu provento, sua aposentadoria, porque ele lutou anos e anos a fio por isso. A grandeza do nosso país ela é construída ano a ano com o esforço dos brasileiros. Então, nada mais justo que agora, no inverno da existência, eles sejam aquecidos desse calor humano, dessa preocupação do governo em dar a eles e suas famílias condições de vida minimamente adequadas. E é por isso que a gente volta nos assuntos, para mostrar como é que está andando, quais são as dificuldades de um processo legislativo que é plural, que ele abarca 513 deputados, mais de 80 senadores, depois ele vai ao presidente, mas essa é a regra do jogo. Não inventaram nada ainda que seja mais democrático do que isso. Logo, a gente está aqui para conversar e buscar esclarecer esses pontos muito importantes que fazem com que o nosso aposentado e pensionista possa, diante dessas informações, ter base para conhecer os problemas e para cobrar soluções. Milton? Fala, meu povo, muito bom dia a todos, bom dia, especialmente para o nosso querido convidado, Antônio Furtado. Mais um dia aí de luta junto com você, isso nos traz muito orgulho. A gente tem, ao longo desse tempo, pessoal, tido essa grata surpresa de ter pessoas, de descobrirmos pessoas que realmente lutam por vocês de verdade. Isso é muito bom, estar juntinho, fortalecendo. Dá meu bom dia especial para cada um de vocês, aí Brasil afora. Hoje, mais um dia de grande decisão, né? Me faz lembrar, Sandro, tempos atrás, outros momentos como esse, onde a gente estava aqui, parecendo final de Copa do Mundo, torcendo para que os nossos pleitos possam dar certo. E o grande movimento de tudo isso é o aprendizado acima de qualquer coisa. A gente está aqui aprendendo todo dia um pouquinho, e eu tenho certeza que hoje já somos bem mais fortes do que éramos tempos atrás. E esse é o caminho, gente. É aprender todos os dias para que as nossas pautas, os nossos pleitos possam, sim, alcançar o êxito que a gente busca todos os dias. Então, é muito bom estar aqui com vocês hoje, mais uma vez. Perfeito, Milton. Muito obrigado.
Pessoal, é o seguinte, antes de entrar na pauta aqui, eu só queria mencionar uma coisa extremamente importante. Hoje, dia 24 de fevereiro, é o dia da conquista do voto feminino, tá? E eu vejo as pessoas falando que nós aqui, e não se enquadra só a mim, falam muito de mim, mas nós aqui, num contexto, somos sonhadores. Se as mulheres não tivessem sonhado lá atrás, será que hoje você teria a capacidade de votar? Se as mulheres não tivessem sonhado lá atrás, será que vários direitos conquistados, direito a trabalhar, CLT, voto, teria acontecido? Acredito que não. E eu tenho certeza que essas mesmas mulheres e homens que participaram dessa construção, que hoje é o voto feminino, eu não tenho dúvidas que foram chamados de sonhadores, talvez de charlatões, talvez de mentirosos, mas se hoje você se beneficia, é porque pessoas que têm coragem lutam para si e para os covardes também que não têm coragem de lutar. Que esses também serão beneficiados. As mesmas mulheres que devem ter xingado as outras que estavam lutando pelo direito ao voto, se beneficiaram com o voto, se beneficiaram com o direito ao trabalho. Então é assim, quiserem continuar ofendendo, fiquem à vontade. O fato é que suas palavras não terão o poder de interferir na força e na luta de quem quer fazer o bem, tá? Então, deixando bem claro para vocês, parabéns a todas as mulheres que hoje têm o direito de escolher e votam com o coração, mas também com a razão. Porque a gente precisava disso. Um governo pautado só na mão dos homens, eu não tenho dúvida que a questão financeira fala muito mais alta, muito mais forte do que o coração. Então, a mulher vota com a força de mãe, de avó, de esposa, de companheira, e ela usa isso na hora do voto. Então, parabéns a todas as mulheres que têm o direito ao voto, porque guerreiros lutaram lá atrás, assim como nós damos continuidade a isso hoje, lutando pelo deficiente, pelo idoso, por todos. Então, parabéns a todas as mulheres. Deputado, bora lá. Falei muito, mas foram palavras justas. Deputado, é o seguinte, hoje está previsto, tá? Estava prevista aí a possibilidade do projeto de lei 4188, é o projeto que trata das garantias estarem em votação. Infelizmente, acabei de receber a notícia, nem o Milton já não tinha passado para ele, que talvez o Arthur Lira não vai colocar esse projeto em votação mais. A nossa ideia era incluir lá dentro, uma emenda de plenário ou mesmo emenda de relator. O deputado já tinha deixado a sua equipe lá de prontidão, caso fosse nomeado relator, para ir até lá, mas me parece que esse projeto não vai estar em votação. Me parece que o Bolsonaro tem intenção de editar uma medida provisória sobre as garantias, não é sobre a margem, tá? Deixando bem claro. Bolsonaro quer pegar esse texto que entraria em votação hoje e que nós incluiríamos a emenda e vai colocar uma MP. O fato é que se ele colocar MP, nós podemos até colocar emenda dentro da MP. Mas eu não acredito que essa MP vá em votação em menos de, no mínimo, 60 a 120 dias, que é o prazo de validade da medida provisória. Então, a questão aqui é a seguinte. Deputado, fala um pouco para nós sobre essa possibilidade da gente incluir uma emenda, de voltar esse projeto para votação, ou se houver a possibilidade do Bolsonaro editar uma medida provisória sobre essa pauta, sobre as emendas de garantias, que a margem esteja lá dentro. Afinal, é justo demais, é um pedido do aposentado. Por que que o governo não ouve? O governo tem tempo para várias pautas, o governo tem tempo para várias questões. O porquê que ele não ouve a questão da margem dos 5%, que é tão importante? Queria que o senhor respondesse para a gente. Com certeza, meu caríssimo doutor Sandro. Primeiro, deixa eu só também parabenizar as mulheres pelo dia de hoje, um dia histórico, a questão do sufrágio feminino, das mulheres terem o direito de decidir o futuro dos seus municípios, dos estados e do Brasil, é algo que se tornou normal. Mas, como muito bem dito por ti, houve uma época onde não se cogitava que a mulher pudesse votar. Uma época onde, infelizmente, a mulher era um ser humano de segunda classe.
E foi através de muita luta, uma luta não só no Brasil, mas no mundo todo, que as mulheres conseguiram esse direito importante. E eu digo, não apenas o direito de votar, mas também o direito de ser votada. As mulheres costumam ter, pela gestão pública, um apreço, um apuro, uma sensibilidade, até uma honestidade maior do que os homens têm. E é justamente por isso que acredito que o dia de hoje é um dia a ser comemorado. Vamos lembrar, 77 milhões de mulheres vão votar esse ano nas eleições. Logo, elas unidas em favor de pautas que considerem importantes, conseguem sim mudar o Brasil, elegendo pessoas dignas, éticas e com capacidade de realização. Não adianta só boas intenções de pessoas despreparadas. Logo, a responsabilidade dessas mulheres é muito grande, no sentido de avaliar bem quem são seus pré-candidatos e, na hora, fazê-los chegar com intensidade na Câmara e no Senado. Também em relação à presidência, no sentido de escolher as pessoas mais aptas a promover as mudanças que todos nós, homens e mulheres, precisamos. Feitas essas considerações, vamos aí à pergunta. Ora, esse PL 4188, que é o projeto de lei das garantias, ele é sobremaneira necessário no Brasil atual, especialmente para aposentados e pensionistas. Por quê? Porque ele permitirá que uma única garantia possa servir de base para a concessão de vários empréstimos. Então, vamos dar um exemplo. Uma casa que vale R$200 mil. Se o aposentado precisa de um empréstimo de 50 mil, nos moldes da lei atual, ele entrega essa casa como garantia que ele vai pagar os 50 mil que ele pediu emprestado. Mas, em que pese que haja uma diferença de 150 mil no valor da casa, ele não poderia hoje utilizar essa mesma casa para contrair um segundo empréstimo. Logo, o projeto de lei das garantias vai permitir isso. Vai permitir e, se Deus quiser, retirar da negativação milhares de aposentados e pensionistas. Recebo com tristeza o fato dele não ser mais pautado no dia de hoje. Mas é uma tristeza, meu caro Milton e doutor Sandro, que ela vem também misturada a uma esperança. Por quê? Porque a partir do momento que o governo federal resolve, através do presidente Jair Bolsonaro, editar uma medida provisória onde o texto da lei seja acolhido, nós conseguimos rapidez, porque a medida provisória ela não passa pelas duas casas, Câmara e Senado, ela vem direto do presidente, ela já inicia a sua vida com força de lei, como se uma lei fosse, e como o doutor Sandro já explicou, em até 120 dias, essa MP ela tem que ser ratificada pelo Poder Legislativo, que vai avaliar se ela passa a ser uma lei ou se ela sai do mundo jurídico. Em suma, eu acredito sim que o governo federal tem interesse em editar essa medida provisória. E nós sabemos o quanto ela é importante, já que ela diminui um pouco esse impacto financeiro que hoje faz com que milhares e milhares de aposentados e pensionistas tenham o seu nome sujo. Não consigo sequer comprar um eletrodoméstico através de um financiamento. É algo grave, é algo que precisa ser feito. E, na minha visão de deputado federal, como esse assunto não gera um impacto econômico-financeiro para o governo, ou seja, o Paulo Guedes não tem que abrir o cofre para gastar nada, ele unicamente valida garantias, é algo que fica muito no âmbito das relações privadas entre o aposentado e pensionista e também aquele que empresta esse valor. É algo que, na minha opinião, vai aquecer a economia e vai tirar dessa questão da dívida em si, tá? Ou vai permitir, pelo menos, que o aposentado e pensionista ele se reequilibre.
E quando o doutor Sandro fala, para concluir, que nós precisamos aproveitar essa oportunidade e colocar a questão da margem dos consignados, eu concordo integralmente. Tanto que coloquei minha equipe em Brasília, apostos, vamos ver qual é o caminho, se é através de projeto de lei, se é através de MP, mas a minha equipe está a postos para levar a questão da emenda. Não podemos desperdiçar essa chance. Precisamos colocar com brevidade a margem dos consignados, porque, de fato, é um assunto que tem um interesse e é muito necessário para que aposentados e pensionistas não tenham seu nome no vermelho. Perfeito, deputado. Deputado, queria até aproveitar um ponto aí, tá? Queria que o senhor fosse claro, expresso. Não sei se o Milton quer falar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta primeiro. Milton, tá tudo tranquilo? Não, tá tudo tranquilo. Apenas realmente reiterar essa importância da... Tá vendo um delay, Sandro? Tá ouvindo agora, né? Apenas reiterar realmente essa importância de virmos por MP, claro, dada seu devido direcionamento, né, para o que a gente precisa, realmente seria uma maneira muito mais sólida da gente, de imediato, já ter o acesso dessas pessoas à margem, né, e com isso trazer a solução que já vem se arrastando aí há bastante tempo, e isso é extremamente importante. A gente, claro, vai continuar nessa dedicação para que isso se consolide, principalmente agora diante da retirada de pauta do 4188. Delegado, só para concluir esse ponto da margem, tá? Quero esclarecer a todos que a informação que eu acabei de receber é que é interesse do governo não mais manter o projeto 4188, que a gente poderia colocar uma emenda. O governo vai editar uma medida provisória. E se ele faz isso, tira a possibilidade de que nós coloquemos uma emenda dentro do projeto de lei, até porque não vai justificar. Então ele retira essa possibilidade da gente. Caso venha essa MP, aí é onde eu entro com uma solicitação ao delegado Antônio Furtado. A gente sabe que o delegado é da base do governo, foi eleito pelo PSL, o mesmo partido do governo, é do estado do Bolsonaro. Há a possibilidade da gente tentar estreitar esse laço e chegar até o governo para mostrar para ele, para abrir a mente pequenina, para que ele possa perceber o seguinte: ele vai ajudar a economia, porque são milhões e milhões injetados com o dinheiro do aposentado. Ele vai ajudar o aposentado que não está tendo condição, não teve 13º, não teve 14º, chega IPTU, chega escola, chega IPVA, chega um monte de dívida de início de ano. Todo mundo sabe que começo de ano é pesado. Então ele vai ajudar a economia, vai ajudar o aposentado e ele vai ajudar a si mesmo. Porque se ele faz um benefício desse, é lógico que ele vai ganhar votos de confiança com um aposentado, né? Lógico que ele vai ganhar votos de confiança. Mandar um abraço pro Marcelo Farina. Obrigado, viu, Marcelo? É lógico que ele vai ganhar um voto de confiança. Qual a possibilidade de chegarmos até a base do governo e falar: vai editar a MP das garantias? Pelo amor de Deus, põe pelo menos o texto da margem aí, definitivo aí, pro aposentado e para ajudar o povo. Qual a possibilidade da gente chegar até a base do governo e jogar isso? Porque a gente chegou através do Onyx, não deu nada. A gente chegou até o Heinz, não deu nada. Como que a gente pode chegar até o Bolsonaro e falar: filho, sacode. Tem que dar um sacode para olhar que o aposentado existe. O senhor usou uma palavra que eu vou reiterar. O senhor disse que as mulheres eram consideradas durante o pleito eleitoral, durante o sufrágio, né, para quem vota, era considerado uma segunda classe. Infelizmente, hoje, no Brasil, quem é considerado segunda classe é o aposentado. O aposentado é visto como segunda classe. O voto dele não é obrigatório, o voto dele não vale. Ele é visto como segunda classe, sim. Então está na hora de começar a mudar isso. Deixar de observar o aposentado como um ser imprestável para o voto, imprestável para a economia. Está na hora de mudar esse conceito. Como que a gente pode chegar e falar: olha, esse dinheiro que você vai pôr aqui na conta do aposentado com essa margem vai para a economia. Talvez até dar uma aula de economia para o Paulo Guedes para que ele entenda isso. Como que a gente pode chegar até o Bolsonaro, fazer um diálogo, a equipe do governo? O que a gente pode fazer? Primeiro, Sandro,
através da lógica. Se durante o ano passado foi uma realidade a margem de consignados no patamar de 40%, e foi algo que deu certo, não há por que nós não repetirmos isso esse ano. Existe interesse de aposentados e pensionistas, o governo tem que ter sensibilidade. Eu digo, e posso falar, até porque sou de um partido de direita. Muitas vezes, o Ministério da Economia ele exerce um controle até nocivo sobre as ações do presidente. Claro que você tem que ter uma equipe de confiança, uma equipe técnica, mas também você precisa entender quais são as necessidades do povo. O que o povo precisa para tocar a sua vida. Dessa forma, eu digo o seguinte, política é a arte do diálogo. É conversar, é insistir. Parece que não, mas toda semana nós temos aqui nos reunidos e nós conversamos entre si e também com os nossos internautas. E a gente nota, eu estou vendo vários comentários aí, as pessoas estão sem esperança. Muita gente olha e não acredita, e marreta, até com razão, a classe política, que é taxada de ser ineficiente, de ser improdutiva, de ser egoísta. Teve até um que botou aí, não, mas se fosse para votar os salários deles, políticos, seria no mesmo dia. Eu quero dizer que existem mais políticos do bem do que do mal. Podem ter certeza. Às vezes, os políticos do mal têm mais experiência e conseguem manobrar determinadas votações junto à Câmara ou Senado, e isso prejudica em cadeia milhões e milhões de brasileiros. Mas nós não podemos nos conformar com isso. Não era fácil, deixa eles fazerem o que eles bem entenderem, e o povo é que paga o pato? Não. Nós temos a convicção de que, como se trata de pauta importantíssima, a questão da margem do consignado, que vai tirar de uma lista de inadimplentes muitos e muitos aposentados e pensionistas, nós temos que lutar. Alguém aqui acha que foi fácil a mulher votar? Alguém aqui acha que foi do dia para a noite que isso aconteceu? Já houve época que a mulher era considerada propriedade do marido. Os casamentos eram realizados de forma altamente injusta. A mulher praticamente era uma serviçal do esposo. E hoje não existe mais isso. Hoje se conseguiu uma igualdade. Embora haja muito ainda a conquistar, a gente olha para trás, Milton e Sandro, com orgulho de lutas que não foram nossas, lutas de nossos antepassados, e essas lutas trouxeram vitórias que hoje são vistas como normais, como uma coisa óbvia de existir, mas nem sempre foi assim. Então, o nosso aposentado e pensionista, primeiro, precisa ter consciência. Vocês talvez não saibam a força que vocês têm. Vocês são um verdadeiro exército. Os aposentados e pensionistas precisam saber escolher quem são seus representantes. Não se deixa levar pelo canto da sereia, não. Analisa a biografia de quem vem ou de quem virá pedir o seu voto. É alguém que já fez? É alguém que está preocupado? É alguém que luta? Ou é um oportunista que não gosta de você, mas gosta do seu voto? É muito importante essa análise. Por quê? Porque uma decisão equivocada em outubro são 4 anos, pelo menos, de sofrimento, onde as coisas não vão andar, onde o que é importante não vai ser pautado. Alguém falou aqui, um clamor do doutor Sandro, acho que há 2 lives atrás, sobre a criação da bancada do aposentado. Pois bem, eu já falei, eu sou voluntário, entendo que essa bancada é importante. E vou pedir a você aqui, você é a favor de uma criação de uma bancada de aposentado? Se você é a favor, coloque escrito aí, bancada do aposentado já. Vamos fazer aqui uma contabilização, porque tenho certeza, políticos vão olhar essa live, políticos vão querer saber o que está acontecendo aqui, porque é relevante. Nós estamos diante de 2 dos maiores youtubers do Brasil, Dr. Sandro Gonçalves e Milton Dantunes. O que é dito aqui não morre aqui. Pelo contrário, começa a fervilhar.
E eu acredito nisso, nesses diálogos que são tão importantes, que eles vão, ao longo dos dias, atingir muitas pessoas, vão atingir a classe política, e nós conseguimos traduzir isso em mobilização. Não vai cair do céu, não vai vir de graça. Você, aposentado e pensionista, nós estamos para escolher um novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça. É lá que vai ter que tramitar o nosso 14º salário. Eu falo nosso, embora eu não vá ganhar, porque pertence ao aposentado e ao pensionista. União Brasil quer colocar lá um presidente. Esse presidente já assumiu o compromisso de fazer com que haja votação do 14º salário. Veja, tudo está interligado, tudo é mobilização. Então, por favor, você que está aqui, olha que legal, obrigado, Nair de Souza, já concordou, bancada dos aposentados já, a Lilian também. É isso, pessoal. Parece que não, mas quando você escreve e envia, você passa a existir. Não aqui nos canais, onde você é muito bem-vindo e muito querido, mas você tem que passar a existir para os outros políticos. Tá? Você não é um número, não. Você é uma pessoa que tem família, que tem sonhos, que tem projetos, e os políticos existem para trabalhar para vocês. Desculpa se eu falei muito, tá, Sandro? Mas eu acho que é importante dar esse recado. Perfeito, deputado. Milton, quer falar alguma coisa? Tem alguma consideração? Fala necessária aí do deputado, fala extremamente importante para esse momento que a gente está passando, e eu acredito que realmente a gente está no caminho certo. A gente está tendo as ações necessárias e o resultado vai vir. Vai vir, deputado, tenho certeza disso. Acredito que no menor tempo possível, porque o nosso trabalho já começa a frutificar e a gente logo já começa a colher mais frutos, além do que já colhemos nessa caminhada aí. Eu tenho certeza que, com a ajuda de pessoas como você também, isso vem ganhar mais celeridade. Perfeito, Milton. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai entrar no ponto 14º, já que o deputado falou, e é interessante. Então, retomando a margem, infelizmente, hoje não vai estar mais em votação. A gente acabou de receber a confirmação do delegado, do capitão Alberto Neto agora. Infelizmente, não vai ter a votação. Bora falar do 14º. Gente, presta atenção. Às vezes eu até tenho que esclarecer para vocês algumas coisas que são posicionamentos meus, tá? O que a gente começa a perceber da política, tá? E aqui no nosso canal, quem nos acompanha sabe que o nosso canal não é um canal de notícias, se tornou um canal totalmente politizado para politizar você, e a gente não tem papas na língua e não tem medo de falar quem está a favor e quem está contra. Essa é a mensagem. Se eu tiver medo de falar quem está contra o aposentado ou quem está a favor, o canal não tem razão de existir. E vamos ser bem claros. O nosso 14º salário é um projeto que tinha toda a viabilidade do mundo de ser aprovado. Ele é constitucional, ele tem dotação orçamentária. Vamos lembrar que quando a Comissão de Finanças e Tributação dá o parecer dele em caráter conclusivo, ele é soberano. Não vai ser youtuber que vai questionar, não vai ser deputado que vai questionar, não vai ser um único membro, não. A comissão falou, tem recurso? Tem recurso. Ponto. Acabou. Não cabe a CCJ questionar e nenhum outro. Ponto. Isso é o projeto legislativo sério. Sério. O não sério faz com que alguns deputados façam um teatro e retirem o projeto da mesa que já tinha chegado e inventa discurso aí. O problema é que, sendo claro com vocês, esse projeto, a deputada Bia Kicis retirou, infelizmente, não colocou em votação, e agora o partido, a base do governo, quer colocar o deputado Vitor Hugo como presidente da CCJ. Para segurar mais uma vez. Para segurar. Vamos lá. Deputado Vitor Hugo, doutor Sandro, o que você acha sobre o Vitor Hugo? Eu não acho. Eu sei que ele não votou o nosso requerimento de urgência pelo 14º. Eu não acho. Eu sei que eu liguei para a assessoria dele e a assessoria dele falou, nós vamos fazer análise aqui para ver se a gente assina isso aqui. E a assinatura não veio. Eu não acho. Eu sei que ele corrobora de
todo e qualquer entendimento que a Bia Kicis corrobora. Ou seja, é colocar a Bia Kicis na figura do Major Vitor Hugo sem saia. Então, em vez de ficar no campo das ideias e partir para o campo das ações, a gente foi até a diretoria do próprio União Brasil, que já teve a sua formação confirmada lá no TSE e ontem confirmada na própria Câmara dos Deputados. Ou seja, é uma bancada de quase 90 deputados, União Brasil. E eu, um simples cidadão brasileiro, fui atrás e falei, gente, e aí? Será que vocês podem dar apoio? Eles falaram, não, se nós conseguirmos o nosso representante na CCJ, conseguimos a presidência da CCJ, a gente vai colocar o 14º. É um compromisso que nós assumimos com você. Um compromisso que nós vamos assumir com você. Então, é lógico, a gente está entrando na briga para que a União Brasil coloque o representante da CCJ. Eu não faço questão nenhuma que seja o Major Vitor Hugo. Já falo em alto claro aqui para vocês. Acho que vai ser mais uma perda para a nação brasileira. Não falo nem para o aposentado, para a nação brasileira. Mas a questão aqui é a seguinte. O Lira tinha dito que não iria interferir nessa questão. Infelizmente, ele mudou o seu posicionamento e fez um pedido expresso para que todos os partidos mantenham tudo como estava no ano passado. Que não entrasse nesse embate, porque vai descartar o Congresso e está mobilizando por um acordo. Então vamos resumir aqui, porque aqui a gente está aqui para falar a verdade para você. Se a gente vê que o Major Vitor Hugo vai chegar lá, eu acho difícil a gente continuar essa luta por um ano, tá? Do 14º. Porque eu acho difícil ele colocar em votação. Se a União Brasil conseguir a mudança da CCJ, aí sim a gente tem batalha. Tá? Ali é um jogo de xadrez totalmente articulado, o deputado está lá dentro há muito tempo, ele sabe muito bem como que funciona, e a gente, indiretamente, com o olhar de luneta, ou seja, de quem olha por fora, está percebendo como que funciona também. Então, a questão do 14º, é possível? É possível. Eu acho difícil, porque o Lira já assinou o ofício e falou que a responsabilidade é da CCJ, não vai colocar em plenário. Já a própria CCJ depende da definição. A questão é, delegado, o senhor, como parlamentar, tá, que vê a luta pelo 14º, qual a previsão que o senhor tem? O que o senhor pode dizer sobre essa batalha do 14º, presidência da CCJ, essa nova chegada do União Brasil? Como que continua a nossa luta por essa e por outras pautas? Porque eu digo, se ele pega a presidência da CCJ, é difícil qualquer pauta de aposentado entrar, porque ele não gosta. Eles não gostam de aposentados. O que o senhor vê nesse posicionamento aí? Bom, primeiro a gente tem que esclarecer que quando o PSL e o DEM se unem para, numa fusão, montar um novo partido, União Brasil, eles o fazem para que o partido seja mais forte, por uma identidade de bandeiras, e, obviamente, eu tenho que acreditar que essa união se dá para que o Brasil tenha avanços. E esses avanços precisam se estender aos nossos aposentados e pensionistas. Que fique muito claro, eu entendo que a União Brasil ele vai trabalhar, como eu sempre trabalhei também, pela governabilidade. Não se pode também querer entrar numa rota de colisão com o governo, como muitas vezes uma oposição radical faz, de querer votar contra tudo que o governo propõe. Isso não é benéfico, isso piora muito os movimentos que o país precisa dar, especialmente de acolhimento na saúde, na educação, na segurança pública, na economia e também na previdência social. Eu olho para essa mudança na presidência da CCJ como passo fundamental. Esse passo é que pode, e eu creio que nos dará a chance de votação desse projeto. Veja, a gente sabe que no ano eleitoral é o ano onde os políticos ficam mais sintonizados com os anseios do povo. E não é em favor do povo, mas em favor dos políticos.
e querem, obviamente, ser reconduzidos aos cargos. Assim sendo, até aqueles políticos que eram contra o 14º salário, que ficavam... Não, eles não falam isso diretamente. Eles não vêm aqui ou lá no plenário, no púlpito, dizer que são contra. É muito difícil. Mas eles não agem, eles se omitem e vão deixando o tempo passar, esperando que o assunto caia no esquecimento. Aí eles quebraram a cara. Por quê? Porque os canais do Milton e também do Dr. Sandro, podemos colocar o João Financeira e também nosso amigo Felipe Brito, eles estão aí para lembrar o que para muitos políticos é uma verdade inconveniente, mas para aposentados e pensionistas traduz-se em comida na mesa, em chance de poder pagar despesas obrigatórias e que são muito salgadas no começo do ano, como o IPTU, como material escolar de neto, às vezes como o IPVA de um carrinho que ele utiliza para levar sua família. Tudo isso está em jogo agora com a nova presidência da CCJ. Eu torço para que o União Brasil consiga colocar um presidente. Por quê? Porque, embora a União Brasil seja um partido que dá base ao governo, ele não é um partido subserviente ao governo, porque ele vem da união de dois partidos. E sabemos que aqueles deputados que têm uma maior ênfase de concordar 100% com tudo que o presidente Bolsonaro diz, eles estão migrando para o PL, junto com o presidente. Veja, eu concordo com muita coisa que o presidente Bolsonaro diz, e eu ajudo, mas eu digo o seguinte, eu não sou fantoche de ninguém, eu devo fidelidade aos meus eleitores, e os meus eleitores esperam que eu analise a pauta. Eu tenho que analisar a pauta, ver se ele é bom ou não para o Brasil. O 14º não é bom, não. Ele é excelente para o Brasil. Se o governo, por enquanto, pensa diferente, azar do governo. Eu vou fazer o que é certo. Logo, eu filtro. Muita coisa a gente já bateu palma, inclusive no canal para o presidente Bolsonaro. A prova de vida é um exemplo. Uma coisa que foi tão aguardada, e aonde eu chego, aqui no estado do Rio de Janeiro, e falo de prova de vida, eu vejo a alegria de pessoas, sabendo que aquela via crucis que o aposentado e pensionista, muitas vezes doente, tinha que passar para chegar numa agência e mostrar que estava vivo. Se ele não fizesse isso, ele, perdia o benefício. Então, somos seres humanos, acertamos e erramos, mas temos que trabalhar em busca do certo. Eu acredito que a União Brasil, tendo um novo presidente, já sabemos que o líder do União Brasil, hoje, já foi eleito, é o deputado Elmar Nascimento. Inclusive, eu falei com ele ontem, dei os parabéns, me coloquei à disposição para ajudar no que fosse preciso e percebi nele uma vontade, sim, de dar novos rumos a esse novo partido. Então, eu sou um otimista, mas sou um otimista com os pés no chão. Nós não podemos nos deixar enganar. Cabe a você que está aqui no canal, ouvindo as considerações do Sandro, do Milton e as minhas, fazer a sua análise. Você é o grande juiz. E essa análise ela vai ser decisiva. Não só agora, onde você pode entrar no site do União Brasil e colocar lá, sou a favor do 14º salário. Milton e Dr. Sandro, já imaginou se a gente tem hoje, por exemplo, isso é possível, diante dos seguidores que os senhores têm, se a gente conseguisse 10 mil comentários no site do União Brasil, dizendo vote a favor do 14º salário, vote a favor do 14º salário. Isso vai chamar a atenção. Isso vai ser importante, porque o político ele tem que se sintonizar com o que o povo precisa, mas o povo tem que falar. E o povo não pode falar só na urna, ele tem que falar fora também do período eleitoral, para mostrar o que ele quer. Doutor Sandro é pai, eu também sou pai.
quando nossas filhas eram crianças e a gente ia no supermercado, passava do lado daquela gôndola que aparecia a geleia de mocotó, a minha filha apontava para a geleia de mocotó. Eu quero aquela de morango. Eu ia lá, pegava e comprava. Aqui é a mesma coisa. Aqui a gente tem que ter o aposentado e pensionista apontando o que ele quer. E o político que tem condição de fazer isso acontecer, ele vai fazer acontecer. Se ele souber, se ele perceber uma mobilização. Para fechar minha fala, eu quero dizer o seguinte, tanto o doutor Sandro quanto o Milton e os demais amigos aí que eu chamei do Quarteto Fantástico, eles já sofreram críticas pesadas e injustas. Por quê? Porque tiveram coragem de se manifestar contra posições políticas que não eram a favor do povo. E é isso. A gente, quando faz o certo, a gente toma na cabeça. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar toda a humanidade. Veja como ele terminou. Crucificado, torturado, mas, como Filho de Deus, ele conseguiu depois ressuscitar. E é isso. Não vamos deixar os nossos sonhos morrerem, vamos trabalhar por eles. Fazer o certo dá trabalho. Quem faz o certo sofre injustiça. Mas esse é o caminho para que as vitórias venham. Perfeito, delegado, perfeito. Milton, eu queria que você falasse um pouco sobre o PLN 393, que o delegado acabou de apresentar, tá? Eu vou colocando aqui na tela aqui. É esse PLN aqui, ó, 393. Deixa eu colocar a tela assim, fica mais fácil. Que trata do 13º salário para BPC Loas, mais um projeto de lei para fomentar, para brigar, tá? É o mundo das ideias? É difícil? Mas não é impossível. Fala um pouquinho para a gente, Milton. Pessoal, dada a importância, né, de lutas que a gente já vem travando há 2 anos, pelo menos, de maneira mais enfática, a gente tem visto a necessidade, acima de qualquer coisa, sempre do mais vulnerável. E dentro desse grupo enorme que nós temos de aposentados, de pensionistas, a gente não pode esquecer de pelo menos 5 milhões de pessoas, a gente vem observando isso, existe nesse grupão aí 5 milhões de pessoas que são aqueles maiores de 65 anos e que, mesmo contribuindo durante algum tempo, não foi o suficiente para alcançarem uma aposentadoria. E aí, o caminho de sobrevivência que eles tiveram foi através de um benefício de prestação continuada. O mesmo direcionamento também é aberto para aquele que é deficiente. E hoje, dentro desses 5 milhões de pessoas, a gente tem a necessidade de colocar em prática também ações como a gente tem da luta pelo 14º, de lutas pela margem, para que essas pessoas também possam ser alcançadas. Diante disso, a gente achou interessante, a gente sabe que existem vários projetos que direcionam forças, convergem forças, para darmos direito a um 13º salário para esse grupo que é o único que não tem acesso. A gente sabe que o benefício de prestação continuada, ele tem uma lei específica que o direciona, que é a Lei de Assistência Social, a LOAS, e talvez por essa razão, por não estar vinculado diretamente como um benefício do INSS, eles não tenham esse direito. Mas a pandemia, ela trouxe à tona, né, a necessidade dos mais necessitados. E a gente, né, trabalhando dentro dessas pautas, a gente também levou essa ideia para o Antônio Furtado, que está aqui com a gente, e o deputado, sensível como ele abraçou também, e mais um projeto chegou agora, que é esse que o Sandro está apresentando para vocês, né, e vem se somar aos diversos outros projetos, para termos força, sim, força lá no Congresso. A gente está trabalhando justamente essa sensibilização de muitos parlamentares que até ontem sequer sabiam que existia, na prática, essas 35 milhões de pessoas, e em especial o deficiente, em especial o maior de 65 anos. Então, eu quero trazer para vocês agora mais esse projeto, para que a gente possa trabalhá-lo, para que a gente possa levar para o maior número de pessoas que a gente puder a questão do BPC Loas. No Brasil ainda existem muitas pessoas que fazem parte desse grupo ou que estão fora desse grupo, que não têm tido a vez e a voz necessária de representatividade. Talvez pelo número considerado pequeno diante de outras categorias, mas é um número extremamente
grande, 5 milhões de pessoas, e a gente está aqui para através de mais um projeto, fomentá-lo, dar essa visibilidade, e eu conto com cada um de vocês também. E eu queria que o nosso querido Antônio Furtado falasse um pouco sobre esse projeto no sentido do que ele pode representar para essas pessoas e de como ele, Antônio Furtado deputado e Antônio Furtado pessoa, né, com o coração tão sensível que tem, traz através desse projeto agora. Meu caríssimo Milton D'Antunes, primeiro eu quero dizer que, para mim, é um enorme orgulho tê-los conhecido em Brasília e que nós tenhamos tido essa identidade de propósitos, e isso só tende a beneficiar o Brasil. Como delegado de polícia, eu tive a oportunidade, durante 10 anos, de mostrar quem eu era, de conseguir fazer ações de repressão ao crime e também de prevenção, especialmente no campo das drogas, para evitar jovens envolvidos com entorpecentes, e também no campo de proteção à mulher, esclarecendo as mulheres sobre a Lei Maria da Penha, através de palestras. Não adianta, doutor Sandro, que é advogado e sabe disso, que exista um direito se o beneficiário ou o beneficiário do direito não sabe que ele existe. Porque se você desconhece, você não vai exercer, ou você não vai exigir o cumprimento desse direito. Logo, entendo que é muito importante sempre fazer campanhas de conscientização, de esclarecimento, estar sempre aqui no canal repetindo 14º, margem do consignado. No dia que a gente conseguir essas coisas, a gente muda de assunto. Não é isso, doutor Sandro e Milton? A gente com tem certeza. que continuar falando enquanto não é uma realidade. Mas, olha, tudo aquilo começa, de fato, no terreno das ideias. E eu quero agradecer muito a Sandro e Milton, porque o projeto de lei 393 de 2022 está aqui na minha mão, está fresquinho, saiu do forno, não tem nem 40 minutos, que ele agora já faz parte dos registros da Câmara Federal. E é um projeto que é muito útil, muito importante. Por quê? Ora, o BPC foi muito bem explicado pelo Milton. Ele é vital porque ele atende as camadas mais pobres da sociedade. As pessoas que não têm o BPC, se o BPC não existisse, literalmente elas iam passar fome. Então, esse é um dos benefícios mais importantes que existem no Brasil. Ora, a gente sabe que houve uma promessa do presidente Bolsonaro em relação ao Bolsa Família, que depois se transformou, está para se transformar no Bolsa Brasil, de que haveria o pagamento do 14º salário. Eu entendo que não há por que fazer distinção entre um Bolsa Família e o BPC. Ele é destinado a públicos diferentes, mas são públicos que necessitam desse benefício. Então, quero dizer o seguinte, muito bem-vinda a ideia, já está aqui, nós já começamos, é como um grande jogo de futebol, o juiz já apitou o início da partida e a bola está em campo. Ela começou a rolar agora. E nós vamos fazer isso tramitar nas comissões. E eu tenho certeza, a maioria dos deputados vai ser sensível e vai entender que deficientes, que são hipossuficientes, que têm dificuldades financeiras, famílias que a renda por cabeça de cada família é de apenas 1/4 salário mínimo, são pessoas que precisam do benefício. E também tem Natal, Milton. Essas pessoas também precisam ter uma ceia no final do ano. Essas pessoas também precisam comprar um presente modesto, porque o salário mínimo a gente sabe que ele é um salário defasado diante do custo de vida. Mas é alguma coisa. Essas pessoas precisam ser enxergadas. E esse é um direito que me parece inafastável. O direito do 13º salário para uma enorme massa de pessoas, que foi quantificado aqui pelo Milton, são 5 milhões de pessoas que recebem. 13º para quem é beneficiário do BPC. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil.
As coisas não são fáceis. Qualquer um sabe que viver é complexo, mas a luta que nós estamos num outro campo agora, para beneficiar um outro segmento que nós estamos travando, é uma luta do bem, é uma luta de acessibilidade, de inclusão, de permitir ao deficiente que ele tenha um pouco mais de recurso, porque você sendo pobre ou sendo abastado, você sendo deficiente ou tendo a sua mente e o seu corpo em plenas condições, as contas batem na porta de todo mundo da mesma maneira. E é muito triste você precisar sobreviver de caridade alheia, porque muitas vezes essa caridade não vem. O governo tem uma obrigação social, sim. Nós pagamos tributos pesados. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Esse dinheiro tem que voltar. E tem que voltar especialmente para quem mais precisa. Com certeza, deputado. Gente, eu queria falar com vocês também sobre um ponto muito importante aqui, tá? Afeta não só os aposentados, mas acho que o Brasil como um todo, para que a gente possa avaliar, tá? Como as pessoas podem ajudar. Tem uma situação assim calamitosa que já está em todos os noticiários e todos sabem, tá? O caso de Petrópolis, tá? Já são hoje, pessoal, só para que vocês tenham uma noção do tamanho do estrago, 169 mortos. Eu quero agradecer aqui o deputado, tá? Que ele faz parte da, vamos dizer assim, delegação de parlamentares que fizeram destinação de recursos do fundo eleitoral para ajudar o pessoal de Petrópolis. Só que eu vou ser meio advogado do diabo aqui, ele sabe disso. Eu sou meio puxador de tapete na hora que eu chamo para o lado da polêmica aqui. Me chamou a atenção o fato dos nomes de quem fez a doação. Deputado, nós temos 3 senadores em Brasília. Desses 3 senadores, um deles é o Romário, né, que fez a doação de 1 milhão. O segundo é o Carlos, não consigo ler o nome dele aqui, o sobrenome dele. Portinho. Que fez uma doação, uma destinação de 2 milhões de reais. Mas falta um terceiro senador, inclusive do Rio de Janeiro, e que foi muito, muito bem votado lá no Rio de Janeiro, lá em exclusivamente Petrópolis, mas que não fez nenhuma doação, destinação, e por incrível que pareça, era o que tinha mais condição de fazer a destinação. É o que tem mais acesso, é o que, se não fala com o presidente dentro do Palácio do Planalto ou dentro do Congresso, fala em casa. Eu queria saber qual o motivo de não ter havido essa destinação. É falta de preocupação mesmo? O que o senhor acha? Que eu não vou citar o nome, eu queria que o pessoal colocasse aí nos comentários. São 3 senadores do Rio de Janeiro. Um deles é o Carlos Portinho, o Romário, esses 2 doaram, falta um que não deu 1 centavo para o pessoal de Petrópolis. Queria que vocês colocassem o nome de quem é aí. E eu queria o comentário. Será que o pessoal lembra? Será que o pessoal lembra quem é o terceiro senador do Rio de Janeiro? Será que o pessoal lembra da votação? Eu queria que o pessoal comentasse aí, inclusive o deputado, se ele pudesse comentar, se não quiser chegar a esse ponto e falar só do ponto da sua destinação, mas fica à vontade. Meu caríssimo doutor Sandro, veja, o que aconteceu em Petrópolis é algo que nos enche de tristeza. Aquelas cenas das pessoas perdendo sua vida, de ônibus submergindo num mar de lama, de desespero de comerciantes olhando e vendo o fim de projetos de uma vida inteira. Tudo aquilo, se nós, como seres humanos, não nos preocuparmos, de fato, a humanidade estaria perdida. O que eu quero deixar muito claro? Foi
feita uma reunião extraordinária da bancada do Rio de Janeiro. Reunião essa que contou com a minha participação. E nessa reunião houve um pedido, uma decisão conjunta para que os deputados federais conseguissem destinar parte do seu recurso de emendas individuais. E veja que isso era uma coisa, naquele momento, não muito simples, porque foi no dia 16, essa reunião, e era o último dia das bancadas individuais para serem destinadas. Mas o fato que aconteceu lá é tão triste, tão traumático, tão desolador, que eu entendo que qualquer político, com o mínimo de sensibilidade e respeito ao povo do seu país, deveria contribuir. Veja, eu tive 104.211 votos. Mesmo que eu não tivesse tido nenhum voto em Petrópolis, isso é desimportante. Não é isso que a gente tem que ver agora. A gente tem que ver agora que são nossos irmãos e irmãs que estão sendo abrigados em escolas, que estão precisando de água mineral e de comida, que se não vier, eles vão passar fome. É muito prioritário ajudar. E não se pode só ajudar com palavras bonitas, não. Tem que se ajudar com recursos. Logo, imediatamente, eu fui um dos primeiros parlamentares naquela reunião, foi virtual, a dizer o seguinte: olha, vou dar meu jeito aqui. Como o pessoal fala em Volta Redonda, vou dar meus pulos, mas nós vamos conseguir, eu vou colocar R$1 milhão para ajudar o povo de Petrópolis nessa reconstrução. E assim foi feito. E já saiu uma lista aqui de quem ajudou e de quem não ajudou. A gente fica triste porque um número muito grande de deputados parece que não estão preocupados com a situação de Petrópolis e parlamentares do estado do Rio de Janeiro. Veja, em relação a esse senador que não colaborou, ele tem, como nós sabemos, linha direta com o presidente da República. Ainda está em tempo. Eu acredito que numa conversa com o presidente, ele pode conseguir uma linha de crédito especial que permita aos comerciantes reconstruírem os seus negócios, os seus estabelecimentos. A cidade, em breve, vai estar limpa. Infelizmente, 169 vidas foram perdidas. A gente fica muito triste com isso, mas eu não posso esquecer de valorizar o trabalho da minha instituição, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Mais de 200 agentes subiram a serra e lá fizeram uma força-tarefa com o objetivo de identificar os corpos, o que não é simples, corpos que ficaram debaixo da terra, sob umidade muito intensa. É um corpo que, infelizmente, ele se decompõe mais rápido. E fazer essa identificação é dar à família o direito de enterrar os seus mortos, de prantear os seus entes queridos. E a Polícia Civil já conseguiu 96% de sucesso nas identificações. É algo muito, muito importante, porque só sobrou isso para muitas famílias. Está desaparecido, a morte é dada como certa, mas é o fim de uma busca de amplo sofrimento quando chega uma autoridade da polícia e fala: olha, está confirmado, esse corpo foi encontrado aqui, ele é do seu esposo, do seu sobrinho, do seu avô, do seu pai. É o encerramento de um ciclo e vai permitir essa família ter o luto que é indispensável, aquela tristeza, e fazer um enterro. É algo humanitário, e a Polícia Civil está trabalhando. Em relação à questão dos recursos, eu peço ao presidente da República que consiga destinar linhas de crédito para a reconstrução da cidade. Não importa aqui coloração ideológica, coloração partidária, esquerda, centro, direita, alto, em cima, nada disso tem importância por força da tragédia que as chuvas acarretaram em Petrópolis. É um momento de união. E eu fico satisfeito de, mesmo tendo que tirar das outras emendas que eu já tinha destinado, eu tive que fazer, meus amigos Milton e Sandro,
uma espécie de vaquinha. Eu tirei um pouco de cada uma das outras emendas, porque na vida é assim, a gente tem que trabalhar com prioridade. Prioridade agora é permitir que as vítimas fatais sejam enterradas, aquelas pessoas que estão doentes ou de alguma forma afetadas sejam cuidadas e que os comerciantes, em especial, aqueles que perderam suas casas ou perderam seus negócios, sejam amparados pelo Estado. Se não for feito isso, não tem razão de existir a política. Nós precisamos ser humanitários, ainda mais no momento tão sofrido. Com certeza, deputado. Falou bem. É a questão da empatia, é a questão do amor ao próximo e a questão de reconhecer as prioridades, as verdadeiras prioridades. Igual hoje, muito me envergonha com tanta prioridade no Brasil, precisando de coisa, sabe, crucial, a Câmara perdendo tempo votando cassino. Tá? Não é hora, não é momento, não deveria ser a prioridade do brasileiro. A gente vê o amor cada vez se esvaecendo e a gente vê o temor cada vez crescendo. Igual a Rússia acabou de atacar a Ucrânia e o temor de uma terceira guerra mundial está assolando o mundo inteiro. E assim, é uma coisa muito complicada. Delegado, chegamos a 1 hora de live, tá? Eu queria te agradecer muito, tá? A gente tem muitos assuntos ainda para a gente falar, tem cartão consignado, tem a questão da margem social, tem a questão dessa terceira BPC iloso que a gente falou, tem a questão da PEC das pensionistas, enfim, se a gente fosse falar de todos os nossos muitos projetos aí, era muita coisa. Mas o senhor falou um tema que um ponto que eu vou reforçar aqui. Se nós estamos falando, não foi aprovado ainda e nós ainda continuamos falando, é porque nós lutamos por isso. Se já é difícil enquanto a gente luta por isso, quem dirá a partir do momento que a gente entregar os pontos e desistir da luta. Aí sim é que não se fala, não se cria, não se luta. Isso não vai acontecer, tá? Nós vamos continuar lutando. Então, eu agradeço a cada um dos que estiveram aqui conosco, que assistiram essa live conosco e vou dizer para vocês, nós não vamos desistir e para piorar ainda a vida dos pessimistas, tem ideia nova chegando, tem coisa boa chegando e nós vamos lutar, tá? Vamos lutar. Tem o projeto aí da 10ª linha, mas tem um outro que está no forno, eu só estou acabando de incrementar aqui e nós vamos ter uma luta muito grande também com vocês, tá? Então, assim, pelo contrário, nós não vamos parar de falar. Nós vamos aumentar muito mais a nossa voz, pode ter certeza. Deputado, eu vou deixar primeiro o Milton se despedir e o senhor, por último, falar as palavras finais para o pessoal. Milton, você agora. Eu só quero agradecer. Eu estava te ouvindo falar agora e a gente dá uma viajada aqui, né, no tempo, né, olhando para trás, e o quanto a gente já caminhou. Né, a gente às vezes diz, poxa vida, 2 anos de caminhada parece pouco, 24 meses mais ou menos, mas são 24 meses ininterruptos de uma luta realmente grande, né, contra verdadeiras muralhas, mas que quanto mais a gente luta, mais força a gente ganha. E isso me dá muita alegria de fazer parte disso, né, de estar agregando e de ver amigos como o Antônio Furtado chegando e de ver o nosso público, apesar de cansado, porque é uma luta cansativa demais, extenuante demais, mas a gente não desiste. 14º ainda está em luta, e tantas outras pautas como a margem, como 8949 e outros que o Sandro citou, justamente porque a gente está aqui, ó, firme e forte e não desiste dessa luta. A gente está, pelo contrário, trazendo mais pessoas, né, somando a essa força, para fazerem parte dessa luta, como o Sandro diz, tornando-se a cada dia um só, um povo só, com um objetivo só de se ajudar diariamente, né, nessas lutas e nas novas lutas que estão por vir. Como o Sandro bem disse, tem muita coisa aí no forno sendo preparada, assim como foi hoje apresentado mais um projeto aí para o BPC Loas, e a gente só se orgulha de trazer essa representatividade tão grande para o nosso público que a gente aprendeu a amar ainda mais e estaremos juntos sempre. Obrigado, Sandro, pela oportunidade dessa luta com você, meu amigo. Obrigado, Antônio Furtado, também. E estamos juntos sempre.
Bom, pessoal, eu quero agradecer muito a chance de estar aqui com vocês, em 2 canais dos mais conceituados que nós temos. Quero também agradecer bastante a minha amiga ali, Edna Borini. Ela botou: gratidão, meninos, e delegado Antônio Furtado. Então eu não sou menino, porque vocês são os meninos e eu sou o delegado Antônio Furtado. O cabelo está meio branco mesmo, Edna, mas eu cuido deles, tá? Quando eles vão em Brasília, o mundo precisa de mais amor. Concordo com você, meu amigo. O amor é a maior força do universo, não é nem do mundo, não. A gente consegue mudar as coisas quando a gente tem amor. E o amor é esse sentimento de querer o bem do outro, de querer fazer o outro feliz. Eu cito aqui Érico Veríssimo, que diz algo importante. Felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente. Cada um de nós tem uma utilidade. Cada um de nós, na sua vida pessoal e profissional, pode fazer com que as coisas funcionem um pouco melhor. Nós, brasileiros, somos muito críticos. A gente tem a mania de baixar a marreta, dizer que nada funciona, que só tem ladrão, que as coisas não vão para frente, que é melhor jogar de lado e seguir adiante, cada um por si. Não. Sandro foi feliz agora há pouco quando ele disse: nós não podemos entregar os pontos. Porque se a gente entrega os pontos, outros não virão pegar esses pontos para seguir a luta. Logo, nós somos úteis. Eu falo nós, somos todos nós. Não apenas nós 3 que estamos aqui, mas você que está participando. Olha que bonito, João Batista. Eu estou Sandro e equipe. Peço que Deus abençoe vocês. Um abração para todos. Sou daqui de Uberlândia. Legal, um abraço aí para os amigos de Uberlândia. É isso. Isso aqui é uma conversa, isso aqui é um diálogo. Mas não é um diálogo que, quando termina a live, acabou. Ele não se encerra quando a live termina. Muitas vezes ele só está começando. É uma forma de fermentar essas ideias, para que elas possam chegar onde tem que chegar, no mundo dos fatos. Outro dia eu li uma frase interessante que eu divido aqui com vocês. Durma com ideias e acorde com atitudes. As atitudes são as melhores roupas que as ideias podem ter. E a gente tem aqui as ideias, conversa sobre elas, e essas ideias são válidas porque nós buscamos as atitudes, para que elas possam se desenvolver e existir no mundo dos fatos. Então, olha, está aqui a Edna se justificando. É o respeito, delegado, é por respeito, mas não acho o senhor idoso. Tá? Te admiro muito, minha amiga. Eu brinquei com você, tá, Edna? Eu digo o seguinte: a gente está junto nessa luta, a experiência conta também. Eu já tenho tempo de polícia, agora tenho tempo como deputado federal, e você é importante demais, Edna. Eu peguei um comentário teu um pouco mais antigo aí, na live de hoje, dizendo: admiro e sigo o senhor, delegado. Muito obrigado por me seguir. E eu quero terminar, primeiro, mais uma vez, deixando aqui o nosso site, www.delegadoantoniofurtado.com.br. Tem também Instagram, Facebook, Twitter. E vou deixar o telefone do Zap, hein? Me manda um oi. Edna, se você não fez isso ainda, manda um oi lá, para a gente poder conversar também pelo Zap. Prefixo 24 e o número é 99821-1262. Repetindo, 24 99821-1262. E para fechar mesmo, senão a live vai chegar a 2 horas e o Sandro vai puxar minha orelha, eu quero dizer o seguinte: eu tenho muita admiração por Martin Luther King Jr., um grande ativista pela igualdade dos direitos raciais. Lá no século passado, os negros não tinham os mesmos direitos dos brancos e sofreram muito com isso. Eram também considerados cidadãos de segunda classe, pois isso mudou. Hoje, na lei, eles têm os mesmos direitos. E quando isso não é cumprido, há onde reclamar, há como punir quem tem preconceito ou discriminação. Mas há uma frase do Luther King que eu acho que representa todos nós que estamos aqui. Ele dizia o seguinte: se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande.
Se você não puder andar, rasteje, mas nunca, nunca desista do seu sonho. É isso aí. Vamos avançar, vamos caminhar, vamos fazer do jeito que dá, mas vamos nos manter em movimento para que os nossos sonhos possam ser realizados. Muito obrigado, Milton, muito obrigado, meu caro doutor Sandro, e obrigado a você que nos acompanhou por mais de uma hora, com as suas contribuições, sua paciência e, acima de tudo, com a sua fé. Abraço, pessoal. Obrigado. Obrigado, delegado. Beijo no coração, gente. Tchau.